querido Pai. É uma honra estar aqui, eu tenho que te agradecer muitíssimo. Te servir é uma honra, é um prazer. Ai de nós sem o Senhor. O que seria de cada um de nós se não fosse o Senhor? Perdoa-nos, perdoa as nossas falhas, nossos pecados e erros. Senhor, o que nós falamos, pensamos, fizemos, que tenha te entristecido, nos perdoa. Nós somos falhos e pedimos que tenha misericórdia de nós. Nos perdoa, talvez entristecemos o Senhor Espírito Santo, com palavras precipitadas, com bobagens. Nos perdoa. As palavras que falamos, as atitudes, seja lá o que for, nos perdoa, passa do teu sangue sobre nós, passa do teu sangue sobre mentes, olhos, ouvidos, boca, coração, corpo, alma e espírito, passa do teu sangue sobre a igreja, sobre todo o ministério, sobre todo o nosso povo, passa do teu sangue sobre os nossos templos, os nossos líderes. Visita agora, Senhor, que a palavra seja pregada com temor e responsabilidade em cada lugar. Visita e proteja-nos. Tem misericórdia de nós, tem misericórdia da igreja, tem misericórdia do teu povo, tem misericórdia de todos nós em todo lugar. Onde tiver alguém, meu Deus, nesse momento te invocando, se manifesta. Tem misericórdia de nós. Senhor, tem misericórdia de nós. Nós dependemos totalmente da tua misericórdia. Ai de nós, sem o Senhor, porque nós perecemos. Do Senhor vem a vitória, vem os livramentos, vem o socorro, vem a restauração. Eu não sei como está esse coração, não sei o que acontece com cada vida que aqui está, mas sei que o Senhor conhece em detalhes as necessidades de cada um e está pronto a se manifestar com grande poder. Então passa do teu sangue sobre nós, eu quebro laços e armadilhas contra nós, todos os laços, todas as armadilhas, tudo que foi armado no mundo espiritual contra nós, eu repreendo em nome de Jesus laços e armadilhas, eu desfaço em nome de Jesus toda obra do inferno contra nós, toda obra demoníaca, tudo que foi armado e arquitetado no mundo espiritual contra nós, eu repreendo em nome de Jesus Cristo. Eu repreendo todas as ações do mal, tudo que foi planejado contra nós, eu quebro em nome de Jesus, quebro laços, armadilhas, obras armadas, planejadas contra nós, em nome de Jesus. Eu amarro todas as obras demoníacas, toda obra do mal, toda força demoníaca contra nós, para causar transtorno, entristecer, oprimir, adoentar, enfraquecer, eu repreendo em nome de Jesus todo peso, desânimo, opressão, saiam em nome de Jesus Cristo. Eu amarro as forças do mal e lanço no abismo em nome de Jesus. Eu desautorizo toda atuação demoníaca contra nós, em nome de Jesus Cristo. O sangue de Jesus tem poder sobre nós, o sangue de Jesus tem poder sobre mentes e corações. Eu repreendo angústia, tristeza, opressão, cansaço. Eu repreendo em nome de Jesus o desânimo que bateu, o cansaço, a opressão. Essa pessoa, meu Deus, que se sente tão oprimida, que parece que carrega, está puxando uma bola de chumbo. Eu repreendo essa opressão agora em nome de Jesus. Esse peso, essa angústia, essa frieza, esses pensamentos demoníacos, eu repreendo em nome de Jesus e ordeno que saiam em nome de Jesus. Eu repreendo inveja, olho gordo, maldade contra nós, em nome de Jesus, obras armadas contra nós, toda obra do inferno
inferno eu desfaço em nome de Jesus. Ó Deus, passa do teu sangue sobre nós, sobre cada mente e cada coração. Passa do teu sangue sobre este templo, sobre cada templo, cada líder, cada vida que ora conosco agora. Restaura, Senhor, e que a opressão saia, o peso saia, em nome de Jesus agora. Que ela seja completamente livre, Senhor. Ó meu Deus, cuida do teu povo e restaura em todas as áreas. Ó Senhor, vai restaurando a mente, libertando o interior dela, lavando com teu sangue, curando cada coração. Ó meu Deus, vai agindo em cada vida agora, dentro das necessidades, dando vitória, visão, entendimento. Peço uma palavra revelada, peço direção, Espírito Senhor, aqui de conquista sobre cada um, que cada um possua vitória e se levante corajosamente e não se entregue às situações dessa vida, que ela não se entregue aos pensamentos contrários, que ela reaja com força, com poder, que, meu Deus, mesmo que ela tenha tido um dia exaustivo, que ela supere através da fé, que ela focalize o alvo certo, que ela lute, que ela tire forças, meu Deus, do Senhor, e que ela lute com a força da vida dela e não desanime, não se entregue, mas com toda a força, que ela se levante agora no Espírito e vá, que ela acredite de todo o coração que o Senhor é com ela e que ela pode superar qualquer coisa. Deus, abençoa o nosso povo, abençoa a igreja, abençoa essa reunião, acampa os teus anjos ao nosso redor, ao redor do teu povo, reveste cada um de força e poder. Meu Deus, esconde debaixo do teu sangue e coloca anjos poderosos ao redor. Eu peço a tua proteção, a tua direção, eu peço unção e poder aqui. Assuma o controle deste trabalho, não somente dessa reunião, mas da quinta 24 horas, da nossa oração da madrugada. Que, Senhor, eu peço que o Senhor esteja conosco e que durante esse período, que o Senhor honre esse trabalho, meu Deus, essa entrega, esse sacrifício. Honra a nossa fé, honra e nos dê vitória, defina situações da nossa vida, nos ajuda a dar passos ousados de fé. Não, meu Deus, que a palavra entre de forma revelada e essa pessoa se levante com uma força e ela decida viver uma fé viva que transforma e que ela vá para um nível alto e desfrute da tua glória. Eu abençoo cada vida e tomo posse, meu Deus, de uma reunião poderosa, e que cada pessoa que vai sair daqui vai sair com outro espírito, totalmente renovada, de forma nenhuma da mesma maneira, e que teremos uma quinta 24 horas extraordinária, uma oração, meu Deus, à madrugada, com grande poder, dias gloriosos, para a glória do teu nome. Eu tomo posse, Senhor, de vitória, de resposta, porque, Pai, para onde iremos? Se o Senhor não nos guardar, quem vai guardar? Se o Senhor não nos proteger, quem vai proteger? Se o Senhor não nos livrar, quem vai nos livrar? Se o Senhor não for por nós, quem vai poder ser? Meu Deus, nós só temos o Senhor. Nós só temos o Senhor. Para onde correr se não for para o Senhor? Então eu te peço de todo o meu coração, nos dê vitória agora, Senhor. Dá vitória, uma vitória espiritual. Vitória para essa pessoa, meu Deus. Eu não sei como está o coração dela, talvez ela chegou aqui com o coração doendo, com uma dor. Eu repreendo essa dor, eu repreendo essa dor na alma e no corpo, que ela seja sarada, que ela sinta nesse momento, ó meu Deus, a restauração, que ela possa perceber a restauração na vida dela. Eu tomo posse de uma grande noite e de tudo que nós vamos fazer, que seja para a sua glória e que, meu Deus, todos sejam
poderosamente renovados e abençoados para a glória do teu nome. Muito grata em poder estar aqui, em poder servir ao teu reino e ao teu povo. E eu peço, meu Deus, sim, que o Senhor me ajude a ensinar, Espírito Santo, e que nenhuma pessoa saia no mesmo nível, mas que a cada reunião, cada um possa ir para um nível mais alto, para patamares altos, de todas as formas, porque se nós subimos na vida espiritual, nós vamos subir em todas as áreas. Seja conosco, te amamos, Senhor, muito obrigada por tudo, é uma honra te servir, obrigada, amém, amém, amém. Estão ligadas as nossas vitórias? Você pega o Espírito. Que Espírito é esse? Claro que é, diga eu bebo do Espírito, da palavra profética, para 2019. Emanuel, Deus é comigo, Deus é conosco, e eu creio nisso, amém? Sentem-se por gentileza. A Bíblia diz assim em Efésios 4:27, vamos juntos? Não deem oportunidade para o diabo. Às vezes a gente acha que, sim, o pecado, ele é uma porta escancarada para o mal entrar, uma oportunidade daquelas. Mas as pessoas não se atentam que incredulidade, o primeiro grupo que vai ser lançado no lago de fogo e enxofre são os covardes, depois os incrédulos. Então, covardia e incredulidade estão ligados. Quando uma pessoa cede para a covardia, o medo, é porque ela está duvidando. Ela está sendo incrédula a todas as promessas, garantias várias de vitória. Então, a Bíblia diz assim, em Provérbios 24:10. Eu vou ler nas 4 traduções, e depois vou ficar mais com a tradução Nova Bíblia Viva. Diz assim: se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Se você afrouxa, a sua força se torna pequena. Se você vacila no dia da dificuldade, como será limitada a sua força? Então, afrouxar, vacilar, no hebraico, o sentido é o mesmo, mas tem mais. Se você vacilar no momento de dificuldade, sua força será pequena. Se você, vamos juntos, se você fica desesperado quando tem que enfrentar muitos problemas, sua força será limitada. Então, o que a gente vê aqui? A pessoa sábia, ela tem autocontrole emocional e força no momento da dificuldade. Ela não se entrega. Porque esse desespero, vacilar, afrouxar, tem o mesmo sentido. Quando você se desespera, você está afrouxando. Quando você está afrouxando, você está vacilando. Vacilando no quê? Na fé. Você está vacilando na fé. E o que você está fazendo? Você está dando oportunidade ao diabo para ele entrar e tomar a sua vida. Muitas situações, muitas pessoas que caíram feio, elas caíram exatamente quando elas deram oportunidade ao diabo diante de um problema. Elas se desesperaram, elas afrouxaram, elas vacilaram. Consequentemente, o que significa? Elas se entregaram ao medo.
à incredulidade. E com isso, elas ou desistiram, ou tomaram decisões fora de Deus, fizeram bobagens, porque elas se deixaram levar pela situação. Então, você vê que a palavra de Deus, ela nos ensina como a gente reagir diante da dificuldade, porque a Bíblia fala que o dia mau chega. O que eu amo a palavra de Deus é que ela nos ensina como viver aqui nessa terra. E ela nos avisa, olha, o dia mau chega, e para isso você precisa estar preparado, vestido da armadura e confiar, ficar firme. Porque o dia mau chega. É uma notícia ruim. É uma resposta que você queria muito que fosse favorável, às vezes não foi naquele momento. Algo que acontece na sua vida. Que você... Olha, eu tinha ido buscar meus filhos na escola como de costume, era uma rotina, era normal, um dia comum. E em um dos cruzamentos, um carro não respeitou o pare, bateu no meu carro, ele capotou. Nisso, o Mu foi jogado com o braço para fora e o braço dele foi sendo esmagado. Aí você olha para uma cena daquela, o carro com as rodas para cima, o filho com o braço arrancado. Quer dizer, e aí? Acabou. Se você se entregar àquela imagem, sua vida acabou. Acabou ali. Você, momentaneamente, você fica tão assim, acabou, parece que terminou ali. O que eu vou fazer? É aí que a fé entra em ação. É quando você recebe um não. É quando algo inesperado chega na sua vida. Como você reage a situações decepcionantes, assustadoras, que impactam você, mexem com as suas emoções? Você se desespera? Consequentemente, então, você está afrouxando e vacilando? E aí a sua força vai. Ou você se levanta com uma força ali e clama por Deus e diz, não, eu decido crer em Deus. Eu não vou me dar por vencido, eu não vou deixar a minha força ir embora, eu não vou me entregar diante disso. Eu não vou dar ocasião ao diabo, eu não vou dar lugar ao diabo, eu não vou dar oportunidade para ele se aproveitar da minha fragilidade, do momento que eu me sinto vulnerável. Eu me entrego a tudo que aquela situação traz. Porque uma situação difícil, ela traz fragilidade, pensamentos ruins, sensação de que acabou. Você sucumbe ou você se levanta? É aí que é revelada a fé. É nessa pressão que vai sair o que realmente está dentro de mim. Uma confiança inabalável ou uma fezinha fajuta que, na verdade, não aguenta teste nenhum. Eu sou como ouro, que sou capaz de suportar as mais altas temperaturas e sair de lá purificada, refinada. Ou basta a temperatura subir um pouquinho, que eu já estou me afligindo, me desesperando, e reclamando, e murmurando, e tendo reações emocionais desequilibradas, e já pensando que
que é melhor parar, desistir, abandonar, é o fim, não vou conseguir, e já começa a falar um monte de bobagens, porque é aí que sai, é aí que nós vemos o que está dentro de nós. A nossa fé. Que fé nós temos? Ali naquela situação, eu gritei pelo Senhor. Cheguei naquele hospital. E eu só sabia dizer a Deus, eu confio no Senhor. Eu ainda não... Eu sabia da gravidade, mas era como se... Quando o médico chegou e disse... Não há o que fazer. Nós vamos tentar, mas... eu já quero preparar que... É um caso muito delicado. É muito difícil esse braço permanecer. Então, ali a realidade era... Aí você ouve como é que a coisa está, né? Seu filho de 7 anos teve o braço arrancado e está condenado a viver sem ele. Num hospital, tendo que passar por cirurgia, uma cirurgia tão delicada, de religar, para religar tudo. E era uma coisa assim, muito delicada. E ali, eu penso que foi um dos meus momentos mais fortes. Porque eu fui a Deus e a minha reação foi trazer para Deus tudo que Ele tinha feito na minha vida até então. Tudo que Ele já tinha feito. O diabo queria que eu abandonasse. Eu fui bombardeada pelos pensamentos mais terríveis. Uma sensação horrível. Mas, sabe quando você decide, eu só tenho Deus. E se Deus não me socorrer, o que vai ser de nós? Eu dobrei os meus joelhos, eu só falava para Deus, olha, o Senhor fez isso, o Senhor fez isso, o Senhor fez isso, o Senhor fez isso. E o Senhor pode fazer de novo. Eu lembrei a Deus que na palavra Ele já tinha aberto o Mar Vermelho. Ele abriu o Mar Vermelho, Ele abriu o Jordão 2 vezes. Aliás, mais que isso, porque o Jordão as águas foram divididas com Josué, mas também foram com Elias, mas também foram com Eliseu. Então Ele fez de novo, fez de novo, fez de novo. Eu fui lembrando ao Senhor que eu acreditava em milagres. E que apesar das notícias serem as piores, que o Senhor podia transformar aquela maldição em bem. Que o Senhor podia fazer algo. E ali o Senhor colocou no meu coração as decisões que eu tinha que tomar. E imediatamente eu disse para Deus, me dá essa vitória. E se em lágrimas, me dê essa vitória. Restaura o braço do Murilo. Senhor, eu te peço para o Senhor contrariar todas as previsões. Tudo que está previsto, todas essas previsões negativas, essas sentenças. Senhor, o Senhor pode. E pelo resto da minha vida, se o Senhor der o braço do meu filho de volta, pelo resto da minha vida, enquanto eu tiver o fôlego de vida, eu vou falar que o Senhor é grande, que o Senhor é poderoso, e eu vou contar esse testemunho em toda parte. E você sabe a história, o final feliz que nós tivemos. Mas eu sei que ali poderia ter terminado diferente. Se eu tivesse tido uma reação completamente diferente. Se eu tivesse me entregado ao problema
ao momento, e por que Deus, e reclamado, e esperneado, isso, eu estou te servindo para isso. Enfim, a gente sabe que na hora da emoção, você pode soltar muita bobagem. Você pode falar muitas bobagens e dar oportunidade ao diabo. Então, assim, eu não estaria aqui sem esse acidente. De lá para cá, eu alcancei tantas almas ao longo dessa minha caminhada, tantas almas. E Deus quis que eu fosse o canal de bênção para alcançar muitas pessoas. E começou. Eu já falava de Jesus, mas eu já fazia a obra, eu já falava da grandeza dele, até porque eu tinha muitos testemunhos já para contar. Mas claro que esse foi assim uma virada na minha vida. A minha maneira de olhar a vida mudou, a minha forma de conduzir minha vida, os meus valores foram elevados. Porque só quem já esteve numa situação de morte, de seu filho correndo o risco, não é só de perder o braço, ele corria o risco de morrer. Porque muita coisa podia acontecer ali. Uma infecção grave, muita coisa. A cirurgia era muito delicada, era tudo muito delicado. Então, muita coisa podia acontecer. Então, quando você está diante de algo que realmente você olha e diz assim, o que vale a vida diante de uma situação dessa? O que vale? O que vale? Isso é tão importante, aquilo é tão importante, de repente nada mais era importante. De repente nada mais. Sabe quando nada mais é importante? Quer dizer, nada. Às vezes muitas coisas importam para a gente. E eu já falei que quando tudo importa, nada significa. E é a verdade. A gente tem que ter um significado maior. A vida precisa ter um significado maior. E você encontra isso em Deus quando a sua fé é apurada. E como é que a fé da gente é apurada? Quando ela é testada. A forma que você reage diante dos problemas. Eu poderia ter ficado ali. E nunca ter saído. Meu filho ter morrido, ou ter perdido o braço mesmo. E tudo ter terminado, quer dizer, terminado entre aspas, quer dizer, minha vida ter sido fracassada e definida para o fracasso ali. Mas ela foi definida para a vitória ali. E o que determinou, qual foi o fator determinante? A fé. Aquela situação, ela veio para aumentar a minha fé. Era um teste para me levar para um nível mais alto. Aquela situação. Mas ela também podia ter me puxado para baixo. Se eu tivesse dado a oportunidade para o diabo fazer o que ele queria fazer. Ele queria que eu ficasse contra Deus, que eu odiasse a Deus, que eu reclamasse de Deus, que eu abandonasse a Deus, que eu me amargurasse. Ele queria que eu me jogasse numa amargura, num desespero. E então, a minha força seria pequena. Então, seria limitada a minha força. Então, a minha força seria totalmente pequena e limitada. Totalmente. Mas quando você tem a reação de fé, você decide, eu vou crer em Deus. Eu vou depender de Deus, eu vou crer em Deus. Então ali você já desmonta o inferno. Você já derrota o inferno. Porque o diabo quer que você acredite que as coisas chegaram, os problemas que chegaram são definitivos.
e que ali a sua vida já está definida para o mal. Por que muitas pessoas estão no mesmo lugar e num determinado momento da vida delas, aquele momento foi realmente definidor, mas não era para ser para mal, mas foi para mal. Porque elas reagiram de forma negativa e incrédula. Está entendendo? De forma negativa e incrédula. Então, se você fica desesperado quando tem que enfrentar muitos problemas, sua força será pequena. É isso que vai acontecer. Porque você está dando ocasião, você está dando oportunidade ao diabo para ele entrar. E o maior problema, a minha maior derrota ali, teria sido duvidar de Deus. E ceder para os sentimentos, para os pensamentos, para as vozes estranhas. Porque eu ainda estava no hospital, e é impressionante como já começava a chegar falatórios. Porque é impressionante como as coisas correm, você nem sabe como, eu também não sei. Mas tudo coopera. Eu estava no hospital e eu me lembro de um dia, que eu nem lembro se foi um parente, quem é que foi, que falou, que não sei quem, tinha dito que Deus, o que Deus estava tratando comigo e que eu devia estar num pecado danado, porque olha agora, a minha vida tinha acabado, porque agora o meu filho já tinha perdido o braço, já não ia mais, já tinha dito, já tinha corrido, que o menino já não tinha mais braço, e bateram muito que eu tinha perdido o carro, e que quer dizer, o carro, meu Deus do céu, era mais do que o braço. Então assim, eu estava no fundo do poço. No fundo do poço. Só que eu não estava no fundo do poço. Muito pelo contrário, ali era um divisor de águas na minha vida. Depois eu me lembro de subir e pedir, eu fui para e dei o testemunho. Quando eu fui, ainda a pessoa que tinha, especialmente a pessoa que tinha falado aquilo, ela não sabia que eu sabia que ela tinha falado. Ela veio, quando eu entrei na igreja, ela veio falar comigo. E o Mu estava com o braço. Ela falou, nossa, ele já saiu. Eu falei, graças a Deus, saiu, graças a Deus. Está tudo sob controle, vou dar o testemunho. Foi uma bênção, está tudo certo. E falei, Deus já restituiu, já estamos com o carro. Falei, sim, o carro foi restituído, o braço foi restituído, a saúde foi restituída, a vida foi restituída, está tudo restituído. E eu dei o testemunho, foi o primeiro lugar que eu dei o testemunho do que Deus havia feito, da restauração que Deus havia feito, da restituição completa. Eu não estava nem aí para carro, ou para isso e aquilo, eu tinha meu filho com o braço restaurado, mas Deus, quando faz a obra, Ele faz completa. Deus restituiu tudo, a perda do bem, o braço, que era a parte mais importante, que era o que eu precisava. E a partir daquele momento, eu nunca mais parei de contar essa história. Em toda parte. Em todo lugar. Não só ali, como em todos os lugares, as pessoas chegavam, eu podia dizer, Deus faz, Ele opera o sobrenatural na vida daquele que crê. Ele sempre opera. Mas você precisa de uma reação de fé. Você precisa ter uma reação de fé diante dos problemas. Porque eles vão chegar. E muitas vezes as pessoas ficam lá e nunca saem daquela situação. Exatamente por conta da maneira que elas reagem quando o problema chega. Às vezes eu vejo gente que nunca evolui. Não sai daquele ponto.
Mas quando a gente chega perto, você vê por quê. A reação não é uma reação de fé. Há uma incredulidade lá dentro e muitas vezes a atitude da pessoa, ela não é de total dependência de Deus. Ela não depende totalmente de Deus. Ela ainda depende de muitas coisas. Ela não crê totalmente. Então ela tem uma reação negativa, ela reclama, ela se entrega, e ela se desespera, ela vacila, ela afrouxa, ela perde força. Se você afrouxa, você perde força. Ah, bispo, mas é que, preste atenção, a sua fé são nesses momentos que realmente você revela no que você acredita e como você acredita, que tipo de fé, a qualidade da sua fé. Essa é a verdade, é a qualidade da fé. Porque dizer que tem fé, muita gente diz que tem. Mas qualidade de fé, sabe, uma fé assim, de alto nível, uma fé viva, ela sai nesses momentos difíceis. Quando está dentro de você, aquela convicção, o problema chega, você já tem uma atitude de fé. Você já sabe reagir com a fé. Quando não está dentro de você, você começa a reclamar, é o chororô, é o desespero, aí você perde força, porque você deu oportunidade para o diabo. E o diabo adora as oportunidades de incredulidade para ele tomar conta. Por isso que a Bíblia diz, não deem oportunidade ao diabo. E não tem oportunidade maior do que a da incredulidade. Quando você revela a incredulidade, que você está incrédulo, que você está duvidando, que você está oscilando. A Bíblia diz assim, em Provérbios 24 ainda, 3. Com sabedoria se constrói a casa, e com entendimento ela se fortalece. Pelo conhecimento seus cômodos se enchem de toda espécie de bens preciosos e desejáveis. O sábio é mais poderoso que o forte. Quem tem conhecimento se fortalece sempre mais. Portanto, não saia para guerrear sem boa orientação. Com muitos conselheiros se obtém a vitória. A sabedoria é elevada demais para o insensato. Entre os líderes à porta da cidade, nada tem a dizer. A primeira coisa que a gente tem que entender e lembrar que sabedoria, o princípio da sabedoria é temer a Deus. E sabedoria é fazer boas escolhas. Então é com temor e baseado na palavra de Deus é que eu vou construir uma casa sólida. Com entendimento da vontade de Deus para a minha vida, é que eu vou me fortalecer. Com conhecimento revelado dessa palavra, é que essa casa que sou eu, esses cômodos vão se encher de toda a espécie de bens preciosos e desejáveis. Por que a vida de algumas pessoas não tem nada de precioso e desejável, a não ser sucata? Exatamente, porque ela não tem conhecimento revelado. E se a fé vem do ouvir e ouvir a palavra de Deus, essa palavra é uma palavra revelada, que entra com entendimento. Com entendimento. O sábio, ser sábio, é a verdadeira força. Então, o sábio é mais poderoso que o forte. Aquele que se julga tão forte, que tem o poder para isso, poder para aquilo. O sábio é mais poderoso que qualquer outro. Quem é o sábio? Aquele que teme a Deus e decide a vida dele em Deus. Quem tem conhecimento se fortalece sempre mais. Esse conhecimento da vontade de Deus
Não, eu entendo, eu consigo compreender que Deus tem algo comigo. Eu vou me fortalecer mais, eu não vou enfraquecer, eu não vou afrouxar. Para você sair para uma guerra, você precisa de orientação. Está aqui, ó. Portanto, não saia para guerrear sem boa orientação. Com muitos conselheiros, se obtém a vitória. Como é que eu vou ter vitória na minha vida? Eu saio para a guerra, eu preciso de treinamento. E cada reunião dessa é um treinamento para você guerrear lá fora. Então, quando o problema chega na sua vida, você já sabe como resolver. Você tem treinamento para resolver. Por que muita gente não usa? Aquele era o momento, naquele hospital, de mostrar o que estava dentro de mim, e eu vinha sendo treinada para enfrentar aquilo lá. Eu podia ter jogado tudo para o alto, mas a misericórdia do Senhor estava ali sobre mim. E eu pude lembrar a Deus tudo que Ele vinha fazendo na minha vida desde então. Eu fui a Deus. Eu entendi, se eu não depender de Deus, se eu não correr para Deus, o que vai ser da minha vida aqui? Da minha vida, da minha família, do meu filho. Então, você tem treinamento. Cada reunião, cada palavra, cada mensagem é um treinamento. Aí você vai para a guerra. Você já tem bons conselhos. Você sabe como fazer. Quando uma pessoa diz assim, eu não sei o que fazer, lá dentro, com certeza, ela já recebeu uma direção e um preparo, porque Deus não permite nada na nossa vida que a gente não possa suportar e que Ele já não tenha nos dado condições para passar por aquilo. Nós temos unção, nós temos graça para viver qualquer tipo de situação. Aquelas que chegarem à nossa vida. Se chegou até você, você pode ter certeza que você tem preparo para passar. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Você tem preparo para passar. Se chegou até você, você tem preparo. Você pode passar por isso. A sabedoria é levada demais para o insensato. Você vai falar com um louco, um insensato, um tolo, esse assunto aqui é uma coisa fora para ele. Não, isso aí não tem sentido. Não tem sentido nenhum. Porque a sabedoria, que é temer a Deus, depender de Deus, é uma coisa elevada demais para ele. Ele não tem competência. Ele nem tem fé para isso. Ele não anda por fé. Entre os líderes a porta da cidade, nada tem a dizer, porque os maiores sábios ficavam na porta da cidade. Então, quando chegava o insensato, o tolo lá, ele não conseguia falar de igual para igual. Porque os sábios eram aqueles que dependiam de Deus e falavam, tinha os conselhos que eles davam, eram todos baseados na palavra de Deus. Mas o insensato não entendia nada disso. Como depender de Deus? Como buscar Deus? Você vai falar para um ímpio, ou para um crente incrédulo, para um tolo, que ele tem que depender de Deus totalmente, é elevado demais para ele. Ele fala, não estou entendendo isso aí. Eu não entendo. É claro que você não entende, você não anda por fé. Você não está prestando atenção. Cada aula, cada culto é uma aula, é um treinamento. Você está sendo preparado para os enfrentamentos da vida. Porque, claro, você põe o pé lá fora, é uma guerra. Mas você foi preparado para isso. O que acontece é que quando as pessoas se deparam com a guerra, ou elas não deram atenção ao que elas receberam, elas não aplicam. Porque Deus não vai permitir uma coisa na sua vida que Ele já não tenha te preparado para enfrentar. Em Lucas 4, fala bem isso aqui, ó. Antes do Senhor começar o ministério dele. Antes de eu começar meu ministério.
ou melhor, ele me levou para dentro do hospital para o ministério começar. Eu sempre falo que o Ministério de Mudança de Vida nasceu dentro do hospital. Ali foi quando esse ministério nasceu. Então, quando eu saí daquele hospital, eu saí para viver uma vida totalmente diferente, para ser uma pessoa diferente e viver de uma forma diferente. Eu já andava com Cristo, eu amava Cristo, mas eu precisava tomar uma decisão dentro de um chamado que eu achava muito complicado assumir. Jesus, aqui ó, então Jesus, cheio do Espírito Santo, ele não estava vazio do Espírito Santo. É muito importante isso aqui, ó, eu vou ler esse versículo, vou falar uma coisa para você. Então Jesus, cheio do Espírito Santo, deixou o Rio Jordão e foi levado pelo Espírito, pelo mesmo Espírito que estava na vida dele, às terras áridas e desertas da Judéia, onde o diabo tentou durante 40 dias. Ele não comeu nada durante esse tempo e no final ficou com muita fome. A gente precisa saber detectar quando o que nós estamos passando é um teste para nos elevar, ou se aquela situação que eu enfrento é um teste, ou é um problema que eu provoquei. Porque eu já tive situações na minha vida que foram testes, e foram outros problemas que chegaram na minha vida que eu peguei com a mão. Porque sabe o que acontece? Eu já vi muita gente dizer assim, em minha vida, eu estou sempre com esse problema, eu estou sofrendo por causa disso e aquilo. Quando você chega mais perto, aquilo é fruto de pecado. Não é fruto de teste. Não é treinamento para ela. Aquilo é pecado. Eu vou te dar um exemplo. Aqui Jesus foi levado para o deserto para ser testado para iniciar o ministério dele. Davi, por muitos anos, ele foi testado para poder assumir o trono. Tanto que, por exemplo, ele teve 2 vezes a oportunidade para matar o Saul, e ele não fez, porque ele entendeu que ele não podia tocar no ungido, e que aquilo era um teste para ele, e ele passou no teste. Mas quando ele pecou com Betseba, matou Urias, muitos problemas vieram sobre ele. Aquilo não era teste. Aquilo era fruto de pecado, problemas que ele provocou por conta do pecado. Então a gente precisa saber diferenciar, porque se eu não aprender a diferenciar, sabe o que vai acontecer? Eu não vou lidar com os problemas. Eu não vou dar o nome certo para as coisas. Aí eu não lido, consequentemente eu não mudo. Se você vê o Salmo 32, medita depois, o Salmo 51, você vai ver Davi falando exatamente desse pecado com Betseba. Mas durante 1 ano, Davi não lidou com o pecado. E a vida dele estava indo. Durante 1 ano, ele não lidou com o pecado. Ele tentou viver como se ele pudesse seguir sem lidar com aquilo, sem encarar aquilo, sem reconhecer aquilo. E ele teve que dar o nome certo, lidar com aquilo, se arrepender e depois enfrentar as consequências que aquilo trouxe para a vida dele. Está entendendo o que eu estou dizendo? Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Isso é muito importante. Tem os testes, como Jesus foi levado para ser testado
para iniciar o ministério dele. E aqui ele enfrentou desafios, testes, problemas, situações. E o diabo testou assim de todas as maneiras. Tentou. Mas era para experimentá-lo, para sair o que estava dentro dele, para ele ser aprovado, para ele dar início ao ministério dele. Davi passou por vários testes e tentações e situações que você vê claramente que ele estava sendo experimentado. Só que no caso de Betseba, não tinha nada a ver com teste, não tinha nada, ele não estava sendo experimentado em nada. Ali eram problemas que ele pegou por conta do pecado. Ele foi lá e pegou com as mãos dele. Então, aqueles problemas que ele estava vivendo eram bem diferentes dos problemas que Jesus estava vivendo aqui. Ou dos problemas que ele viveu antes. Antes eram problemas, experiências que ele estava passando, que ia saindo a fé, e ele foi ganhando experiência, ele foi crescendo e tal, para algo maior. Ali com Betseba, já eram problemas que ele fabricou, que ele pegou, que ele criou. Só que o Davi é um exemplo assim incrível para a nossa vida. Maravilhoso. Porque a maneira também, quando ele lidou com o pecado, ele se arrependeu e ele aceitou, ele passou humildemente, ele se humilhou. E foi isso que determinou que Deus pudesse ser com ele, continuar sendo com ele, e honrou de todas as maneiras, porque ali ele se humilhou mesmo. Ele se arrependeu. E ele sofreu consequências terríveis, sem reclamar, sem lamentar, ele enfrentou. E aprendeu com aquilo. Então tem dois tipos de situações. E que a gente tem que ter maturidade para ver, entender e lidar. Deus está me experimentando. Ali naquele hospital, eu estava sendo experimentada. Mas eu vivi situações na minha vida já, que eu peguei com as minhas próprias mãos. E eu soube diferenciar. Eu sabia bem dentro de mim, isso aqui foi teste. Isso aqui eu peguei com as mãos. Eu provoquei isso aqui. E a gente tem que ter essa capacidade de ver, essa maturidade, porque eu não vou aprender com o erro se eu não conseguir ver o erro. E o problema, eu já disse para você, que não é errar. O problema é não aprender com o erro. Porque às vezes um erro ele pode ajudar muito, inclusive a outras pessoas. O problema é a pessoa não evoluir nesse erro. Ela nunca aprende, ela está sempre caindo no mesmo erro. E, consequentemente, ela nunca para de viver as mesmas coisas. Então, às vezes a pessoa chega e diz assim, é uma luta. Espera aí, vamos diferenciar testes para a vida de problemas que a gente está vivendo. São problemas, eu tenho problema de cá, tenho problema de cá. Só que esse problema aqui, eu estou sendo experimentada. Aqui, eu provoquei isso e peguei com as minhas mãos. Se eu não aprendo sobre isso, significa que eu não estou aprendendo com os meus erros. Eles não estão me ensinando nada. Então, daqui a pouco eu estou fazendo de novo. E eu vou persistir neles. E aí eu vou passar a minha vida dizendo, minha vida não vai, minha vida é de altos e baixos, minha vida não caminha. Nada na minha vida anda, eu não sei, é uma luta que não cessa. Tem algo errado aí.
Eu tenho experiência o suficiente, conhecimento de Deus o suficiente e com pessoas o suficiente para dizer a você que quando uma coisa nunca evolui, uma coisa não tem resposta, uma coisa trava, e aquele é o mesmo problema, entra anos, sai ano, é o mesmo problema, é o mesmo problema. Tem algo que está errado. Quando eu estou com uma dor, meu corpo está dizendo que tem algo errado. A dor revela que tem algo errado. Um problema crônico revela que alguma coisa está errada e que precisa ser modificada. Eu preciso mexer nisso aí. Esse tipo de fé, esse tipo de comportamento, essas reações. Eu estou mantendo uma situação na minha vida por conta de um comportamento, coisas que eu estou pegando para mim. São problemas que eu pego com as minhas próprias mãos. Tem gente que tem sido experimentado e tem gente que pegou com as próprias mãos os problemas que está vivendo agora. E se você não tiver maturidade e capacidade de diferenciar, sabe o que vai acontecer? Se o problema é que você vai lá e sempre pega, provoca problemas, situações que vão causar problema na sua vida, você não vai mudar. Você não vai lidar com isso, você não vai mudar. E sua vida não vai sair do lugar. Daqui a pouco nós estamos em 2020. Eu não sei. 2019 foi horrível para mim. 2019, meu Deus, sai 2019, vem em mim 2020. Eu gosto de dizer que da mesma maneira que você sai, como você entra. Eu acho até graça quando as pessoas falam, ai, que droga, esse ano tem que acabar. Para quê? Você entrar num ano novo, com a mesma cara, as mesmas dívidas, os mesmos problemas, o mesmo corpo, as mesmas coisas. Não muda nada. Porque se nada mudar, nada mudará. Se não muda a fé, se não muda a visão, se não muda o espírito, os resultados não mudam. Se eu não aprendo com os meus erros, eu vou fazer de novo e eu vou pegar mais problemas para a minha vida. É simples assim. Eu vou pegar problema para a minha vida. Porque eu continuo provocando problemas e não milagres. Ao invés da pessoa provocar milagres, ela provoca problemas. Ao invés dela crescer com as experiências e tal, porque ela está sendo testada e evoluir, não. Ela continua fazendo as mesmas escolhas, tendo o mesmo comportamento. O problema chega, ela dá oportunidade ao diabo, entra em desespero, fala bobagens, não sei o que. Quando situações chegam na vida dela, ela acaba se submetendo, ela vai lá, ela faz o que a palavra de Deus manda ela não fazer, ela não está construindo uma casa com sabedoria. A vida dela não está sendo construída em cima da sabedoria, que é o alicerce, o fundamento que vai manter essa vida abençoada. Essa vida não vai ruir, não vai fracassar, vai continuar crescendo, crescendo, crescendo. Mas para a minha vida crescer, o alicerce da minha vida precisa ser a sabedoria. E sabedoria, o princípio dela é temer a Deus. E sabedoria é fazer escolhas em Deus. Aí sim eu tenho uma vida abençoada. Então vamos continuar. Onde o diabo tentou então por 40 dias. Então vamos lá. O diabo disse, se você é o filho de Deus, mande que esta pedra se transforme em pão. Claro, pegou ele no momento que estava com muita fome. Imagina 40 dias numa luta danada. Imagina que luta, e em jejum. Então, assim, terminou, quando os 40 dias terminaram, ele estava com muita fome. Aí o diabo ainda, tá aí, faz. Né? Age na carne.
Transforma as pedras em pães. Supra essa sua carência assim. Busca o atalho. Quebra os processos. Faz do teu jeito. Faz ao seu modo. Resolve o problema na carne, na precipitação. Você está carente, fica com esse cara, fica com essa moça, minha filha, o que tem? Você precisa de dinheiro rápido. O que tem? Só dessa vez que você vai fazer esse negocinho ilícito? Transforma essas pedras em pães. O que tem? É só uma mentira, uma mentirinha. Deus vai te entender para resolver essa questão. Depois você nem mente mais. Nem mente mais, só dessa vez. Transforma as pedras em pães, rapaz. Está com fome. Transforma as pedras em pães. Resolve isso logo. Mas Jesus respondeu: está nas Escrituras e eu vivo pelas Escrituras. Eu respeito as Escrituras. Não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Nem só de pão, nem dinheiro, nem sexo, nem isso, nem aquilo vai viver o homem. Mas do que diz a palavra de Deus, eu vou ficar com ela. Ela é lei para mim. Então o diabo, ele nunca descansa. O levou para o alto e mostrou-lhe, no momento, todos os reinos do mundo. Depois disse-lhe: eu darei a você todos estes magníficos reinos e sua glória, porque eles me foram dados e posso dá-los a quem eu quiser. Você vê a autoridade dele, né? Foi me dado. Aí alguém pensa: ah, Deus deu para o diabo todos os reinos da terra. Não, Deus deu para Adão. Deus deu para Adão. E quando Adão pecou, ele deu para o diabo. Deus deu para Adão. Que é o que Deus faz muitas vezes com a gente. Ele nos dá a vitória e nós entregamos de mão beijada para o diabo. Ele nos dá a oportunidade de vivermos uma grande vida e nós vamos lá e simplesmente abrimos a guarda para o diabo entrar e tomar a nossa vida. É isso que a gente faz. Cedemos para o pecado, cedemos para as nossas vontades, para os nossos pensamentos, para os nossos sentimentos. É isso que faz. Então, ele disse, está aí. O que ele estava querendo dizer para Jesus? Rapaz, eu te dou tudo isso, você não tem que ir à cruz. Rapaz, o que é isso? A gente pode resolver essa questão aqui agora, você é dono de tudo sem ter que ir para a cruz. Que é o que o diabo diz. O que Jesus falou? Quem quiser vir após mim, pegue a sua cruz, negue-se a si mesmo, pegue a sua cruz e siga-me. Não é isso que está escrito? Então, todo santo dia, a cruz não são as doenças, as misérias, ou isso, aquilo. Não. A cruz, muito mais, que é uma cruz pesada, as nossas vontades. Passar por cima das nossas vontades. Porque se tem uma área que o diabo adora se apossar, é o centro da vontade das pessoas. Que é a faculdade da alma mais potente, mais poderosa. A pessoa não consegue dizer não à vontade dela. Mas eu quero, mas eu gosto, eu estou com vontade. Gente, o que eu vou fazer? Eu tenho vontade, eu não gosto disso, eu gosto é disso. E quando nós entendemos o que é viver por fé, a vontade não pesa mais. Ela existe, mas
ela não tem mais o controle sobre nós. Nós não somos mais controlados pelas nossas vontades. Porque agora nós somos controlados pela palavra, como Jesus estava dizendo, as Escrituras dizem. Ele estava dizendo, eu vivo pela palavra. A palavra é que tem poder sobre a minha vida. Então, ele estava deixando bem claro, o diabo. Eu darei tudo, se tão somente você cair de joelhos e me adorar. Jesus respondeu, está nas Escrituras. Adore o Senhor, o seu Deus, e sirva somente a Ele. Eu gosto muito dessa expressão do Senhor aqui, porque Ele não fala só adora, Ele fala sirva. As duas coisas é preciso fazer. Porque nós temos muitas pessoas que adoram o Senhor, mas não servem ao Senhor. E nós temos que adorar e servir. Eu adoro, eu engrandeço a Deus, mas eu preciso servir. Ele tem que ser o Senhor da minha vida. Eu tenho que ser serva. Estar na condição de serva. Então o Senhor deu essa resposta para ele e disse, não, eu não vou pegar atalho, eu não vou cortar o processo. Não. Porque é isso que o diabo diz para você. A mesma coisinha ele diz. Eu te dou isso aqui, para aqui. Se você fizer a minha vontade, você vai ter isso, você vai ter aquilo, faça a minha vontade, você vai ter aquilo outro. Se curva diante de mim, eu te dou isso. Se você fizer isso, você vai ter isso. Por que uma pessoa começa a se drogar? Porque ela quer uma sensação rápida de prazer. As pessoas que dizem, por exemplo, a primeira vez que cheiraram cocaína, por exemplo, a maioria disse isso. Meu Deus, eu não posso mais viver sem isso. E a cocaína vicia rápido demais. A pessoa tem uma sensação que ela pensa, eu não posso viver mais sem isso. Eu não posso mais. E agora ela começa a ficar dependente daquilo, porque ela fica dependente daquela sensação, só que daqui a pouco, aquilo já não é o bastante mais. Não é mais suficiente. E é onde a pessoa vai se aprofundando cada vez mais, porque ela quer aquela sensação, ela quer fugir, ela quer aquilo. O diabo o levou a Jerusalém, colocou-o no alto do templo e disse, se você é o Filho de Deus, o diabo sempre vai mexer na sua identidade. Sempre. Ele sempre vem com essa. Se Deus te amasse, você não é bom bastante. Você não vai conseguir. Se você for o filho de Deus, você salta. Agora, se você não saltar, meu filho, é porque você não é filho de Deus. Se você não salta, é porque você não é filho de Deus, não. Mas se você saltar, você é filho de Deus. O diabo sempre vai tentar mexer na sua identidade. Você é filho de Deus? Você acredita que é um crente lavado e remido no sangue de Jesus? Que Deus te ama e que você não tem que provar nada para ninguém, porque o Senhor ama você, mas Ele vai tentar. Se você é filho de Deus, salte, pois está, ó o diabo, ó o diabo. Jesus não vinha usando as Escrituras, ele pensou, vou mudar agora. Mexo na identidade dele e uso das Escrituras também. Agora ele mudou. Por isso nós precisamos tomar cuidado. Porque tem um monte de gente tomando rumo errado com base nas Escrituras. Mas não com base nas Escrituras.
Eles pegam um versículo isolado, uma interpretação doida, e ali levantam uma doutrina nova e colocam aquilo como verdade. Pois está nas Escrituras, agora o diabo citando as Escrituras, só que ele sempre vai fazer isso aqui. Ele colocou como se esse versículo fosse para qualquer pessoa, mas não é. Esse versículo ele faltou dizer, mas isso ele não falou. Aos que temem ao Senhor. Porque isso aqui é para quem teme a Deus, mas isso ele não falou. Ele citou o versículo da maneira que ele quis e fora de contexto. Porque o Senhor dará ordens especiais aos seus anjos para protegerem você em todos os seus caminhos. Eles o apoiarão com as mãos para que você não tropece em alguma pedra. Observe que ele não falou que essa palavra, que é o Salmo 91, está muito claro em letras garrafais que é para quem teme o Senhor. Os anjos do Senhor não protegem qualquer pessoa. Os anjos do Senhor não apoiam com as mãos qualquer pessoa. Os anjos do Senhor não seguram qualquer pessoa. Os anjos do Senhor protegem, seguram, para não tropeçar, para não cair, os que temem ao Senhor. Mas isso o diabo não falou. Está entendendo o que eu estou dizendo? Isso ele não falou. Ele citou parte do versículo e ainda fora de contexto. Como que, viva de qualquer maneira e os anjos vão te proteger. Eles protegem os que temem ao Senhor. Jesus respondeu, as Escrituras também dizem, não ponha à prova ou não tentarás o Senhor, o seu Deus. Por quê? Eu vou me atirar daqui para quê? Quantas vezes o diabo vem e manda você ser imprudente, que tudo bem, seja negligente, imprudente, viva uma vida bagunçada, dê a Deus o que você quer dar, mas no final vai dar tudo certo, não vai não. Ó, ser filho de Deus salta. Ué, que sentido tem isso? Eu sou crente, então agora posso fazer, posso ser imprudente, mas Deus vai ter misericórdia de mim. Estou sendo imprudente, mas Deus está tendo misericórdia de mim. Coisa nenhuma. Não tentarás o Senhor teu Deus. Você está procurando sarna para coçar e quer que Deus vá lá te livrar? Eu não preciso dizer para você que se você botar o dedo no fogo, você vai queimar. Você sabe que sim. As crianças, às vezes, elas precisam ter o dedinho queimado para elas poderem acreditar. Mas também é uma vez só. Nós já somos bem crescidinhos. Nós sabemos se nós colocarmos o nosso dedinho no fogo, nós vamos nos queimar. Então, nós sabemos que se nós fizermos algumas coisas, nós vamos pegar problemas para a nossa vida. E aí não adianta eu ir lá a Deus e dizer, Deus... Davi não sabia que o que ele estava fazendo era contra as leis do Senhor? Ele sabia, mas ele pagou para ver. Se eu sei e eu ainda pago para ver, eu estou tentando o Senhor. Achando que Ele vai me guardar, que Ele vai me livrar, sendo que eu estou tentando o Senhor, estou provocando, estou abrindo uma porta para o diabo, estou dando oportunidade para ele entrar na minha vida. Quando o diabo terminou todas as tentações, que foram muitas, deixou Jesus até, vamos juntos, até ocasião oportuna. Porque é assim que o diabo faz. A Bíblia diz, sujeita a Deus e resista o mal. Está aqui. Sujeita a Deus, se submeta a Deus e resista o mal. Só que o diabo ele não para. Você o derrotou agora nessa situação, mas você pode ter certeza que ele vai voltar a tentar de novo. Até a ocasião oportuna.
Quer dizer, eu vou voltar. Essa é a mensagem. Lucas deixou esse detalhe que os outros não deixaram. Ele deixou, muito importante. Você não encontra esse detalhe em Mateus, mas Lucas deixou. Ele deixou esse detalhe para nós não esquecermos. O diabo deixou até a ocasião oportuna, porque ele não para. Enquanto nós estivermos aqui, nós temos que lembrar que o diabo mata, rouba e destrói. Ele faz essas 3 coisas. Ele só mata, rouba e destrói. E ele não para, ele não descansa. Você vence uma situação, ele vai tentar de uma outra maneira. Pode ver a estratégia dele, até usando a palavra. E nós precisamos, como eu li para você, eu vou à guerra, eu estou sendo treinada, eu tenho bons conselhos, eu posso enfrentar. Então eu devo colocar em prática aquilo que eu estou aprendendo. E não ceder para as investidas dele, não dar oportunidade a ele. Tiago fala sobre isso, mas ele nos dá cada vez mais graça, que é favor, para resistirmos a todos esses maus desejos. Então, para aquela pessoa que vem e diz assim, não, eu não posso resistir a isso, eu não sou capaz de resistir. Não, ele te dá cada vez mais graça para resistir a qualquer mau desejo. Como dizem as Escrituras, Deus dá graça ao humilde. Aquele que é capaz de reconhecer e se humilhar diante de Deus. Mas se opõe aos orgulhosos, que é aquele que endurece. Isso é bobagem, não acredito nisso não. Não vou dar atenção para isso não. Passa por cima da palavra. Portanto, submetam-se humildemente a Deus. Ou, em outra tradução, na Almeida, fala, sujeitem-se a Deus. Então, primeiro você se submete a Deus. Não é resista ao diabo, não. Primeiro você se submete a Deus, porque você nunca vai, fala comigo, eu nunca vou conseguir resistir ao diabo se antes eu não me submeter, me sujeitar totalmente a Deus. Então, se uma pessoa pensa que ela vai conseguir resistir ao diabo sem se submeter a Deus, ela está muito enganada. Você nunca, nem eu, nem ninguém vai conseguir vencer o diabo e resistir ao diabo e derrotar o diabo se nós não nos submetermos a Deus. É uma submissão total, tem que haver. Portanto, submetam-se humildemente a Deus. Resistam o diabo e ele fugirá de vocês. E quando vocês se achegarem a Deus, ele se achegará a vocês. E a Bíblia deixa isso muito claro, que os olhos do Senhor passam pela terra. Para quê? Porque ele procura aquele coração temente para se mostrar forte na vida dessa pessoa. Deus disse, eu vou honrar quem me honra. A Bíblia diz, se aproximem, numa outra tradução, se aproximem de Deus e Deus vai se aproximar de vocês. Então, se você é com Deus, Deus é com você. Quando você é com Deus, Deus é com você. Agora, tem gente que quer que Deus seja com ele quando ele não é com Deus. Então, você se submete a Deus e você então consegue resistir ao diabo. Você se achega a Deus e ele se achega a você. Você se aproxima de Deus e Deus se aproxima de você. É assim que funciona, é bíblico. Lavem as mãos. Quando fala lavem as mãos, pecadores, está falando de ação. Para de ter atitudes que trazem contaminação. Hipócritas é aquele que tem uma fé fingida. Purifiquem os corações, porque isso é um problema de coração.
Precisa haver uma mudança aqui dentro. Haja lágrimas pelas coisas erradas que vocês fizeram. Ele está falando de um arrependimento profundo. Haja arrependimento e aflição sincera. Haja lamento em vez de riso e tristeza em vez de alegria. Quer dizer, se eu estou no erro, eu não posso fingir que nada está acontecendo. Isso tem que trazer um incômodo, uma tristeza em mim. É isso que Tiago está deixando claro. Eu não posso ficar confortável com o pecado. O pecado tem que me fazer mal, causar mal-estar, tristeza, angústia. E então, quando vocês se humilharem diante do Senhor, Ele levantará e animará vocês. Eu vejo as pessoas que querem ser levantadas, promovidas, animadas, abençoadas, mas elas não se humilham diante de Deus. Primeiro eu tenho que me humilhar. Do começo aqui, ó. Deus dá graça, favor aos humildes. Quando eu faço isso, eu dou condições para Deus me levantar e para Deus me animar. A Bíblia diz aqui, ainda em Pedro 5:6, se vocês se humilharem debaixo da poderosa mão de Deus, em sua ocasião oportuna, Ele exaltará vocês. Eu me humilho diante de Deus. Eu me submeto a Ele totalmente. E chega o momento em que Ele me exalta. Deixem com Ele todas as suas preocupações e ansiedades, pois Ele está sempre cuidando de vocês. Ao invés de eu ficar preocupada com o problema, preocupada com isso, aquilo, eu devo ir a Deus e buscar saber o que Ele quer de mim e me humilhar diante dEle. Porque problema é o de menos. Se eu me humilhar e der a Deus o que Ele quer, Ele vai me levantar, vai me animar, vai me dar vitória. Estejam alertas e vigilantes, porque o inimigo de vocês, o diabo, ronda em volta, como um leão faminto, que ruge à procura de alguma vítima para devorar. Você vê que nós somos, a palavra de Deus nos alerta, que o tempo inteiro o diabo está rondando. Por isso que eu iniciei, não deem oportunidade ao diabo. E normalmente, as pessoas dão oportunidade ao diabo, crente, quando chega um problema e eles se desesperam, e aí começam a afrouxar, a vacilar, e a dar tudo que as emoções estão pedindo. Fiquem firmes. Confiem no Senhor. Fiquem firmes. Confiem no Senhor. E lembrem-se de que os outros cristãos ao redor do mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Eu gosto muito disso, porque Pedro está dizendo assim, gente, não é só você não. Tem muita gente passando e superando. Ele vem, porque tem gente que diz, é muito difícil para mim. Para mim é mais difícil. Não, meus queridos, não é fácil para ninguém. É difícil para todo mundo. Acontece que algumas pessoas têm um comportamento de fé e outras são totalmente incrédulas. Algumas pessoas, elas têm uma firmeza, outras afrouxam, vacilam, se desesperam. Algumas perseveram, outras desistem. Sabe, a diferença está na sua reação de fé, na atitude de fé que você tem. Qual a sua atitude de fé? Não, para mim é mais difícil. Não, não é não. Não é fácil para ninguém. Não é porque você vê uma pessoa se mantendo estável a cada dia, que aquela pessoa tem facilidades na vida. Muito pelo contrário. Nós aprendemos a ter estabilidade na fé. E a passar pelos problemas com firmeza, com confiança,
Mas não é porque uma pessoa, se olha uma pessoa estável, ela está sempre rindo, está bem, está alegre, tá bem. Essa pessoa não tem problema, para ela é mais fácil. Não, não tem nada a ver com facilidade. Tem a ver com uma postura de fé. Porque isso entrou. E ela entendeu que se ela se desespera, ela vai afrouxar, ela vai vacilar, ela vai dar ocasião para o diabo, ela vai dar oportunidade para o diabo. Ela vai mostrar o quê? Que ela não crê. Ela não crê. E são nesses momentos que nós mostramos, revelamos a nossa fé. Que fé que nós praticamos? É uma fé viva? Ou nós estamos ouvindo, mas não está afetando nada na nossa vida? Nós continuamos cedendo para as nossas emoções e vontades e sentimentos e nos jogamos. Há dias que você vai... Há dias que é um ataque, você pode ver a batalha espiritual, é um ataque. É como se você estivesse arrastando uma bola de chumbo. Você está pesado, você está, parece que até sonolento, você está, aquela angústia, uma sensação ruim, um peso. Aí o que você faz? Não tem vontade de nada. Você se entrega, se joga, chora, se deprime. Ou você se levanta e decide lutar e expulsa e diz, não, isso não vai me parar, isso não vai me fazer curvar, eu não vou me entregar a isso, muito pelo contrário, eu vou me levantar e eu vou prosseguir. Deus é comigo. Se você se entregar a pensamentos, sentimentos, decidir pensar tudo que vem à sua cabeça, ele vai acabar com sua vida vai afundar. Você vai dar o que o diabo quer. Ele está bramando, ele está aí ao redor, bramando, buscando ferozmente a quem ele possa devorar, tragar. E aí, qual tem sido a nossa atitude, o nosso comportamento? Passivo diante dos ataques espirituais? Inerte, acomodado, incrédulos? Murmuradores, desesperados, afrouxando, vacilando e perdendo força cada vez mais. E aí a pessoa já começa, estou desanimado. Ai, estou desanimado. Eu fico parada e pensando, o que passa pela cabeça da pessoa que decide se entregar ao desânimo? Tá bom, você entrega ao desânimo, desiste, para de buscar Deus. E aí? Onde sua vida vai parar? Porque se você acha que está difícil com Deus, então imagina sem Deus. O que você acha que vai acontecer? Se Deus não for por você e te der livramentos e cuidar de você. A começar pelo Salmo 91 que eu acabei de falar, que o próprio diabo citou para Jesus. Os anjos estão ao redor daqueles que temem ao Senhor. Então, assim, eu me entrego aos problemas. É igual eu vivo falando para as pessoas. Não fiquem aí vendo notícia ruim e vendo essa coisa errada, porque o mundo está um caos. Só tem destruição, maldade, mentiras, uma sujeirada danada. Aí você fica aí vendo isso aí. Sem contar aqueles que ficam assistindo séries diabólicas, novelas diabólicas. E aí quer estar bem espiritualmente. É impossível. O diabo está entrando pelo ouvido, está entrando pelos olhos, está entrando de todas as maneiras, pela boca da pessoa. Porque aqui, o que você vê é uma porta de entrada, o que você ouve. Se a fé vem do ouvir e ouvir a palavra de Deus, então se você vive ouvindo um monte de tragédias e fofocas e bobagens e não sei o quê.
Você tem que tomar cuidado. Cuida da sua vida espiritual. A pessoa entra no carro, põe rádio e fica lá ouvindo um monte de coisa errada. Essas notícias, porque hoje, meu filho, esquece. Vá se envolver com a palavra de Deus. Porque hoje está tudo contaminado. As notícias são parciais. Não tem parcialidade. Não tem honestidade. É um brigando com o outro. Uma rebelião absurda. O mundo, o pecado mais terrível que há no mundo é o da rebelião. A rebelião seca. E você vê a rebelião por toda parte. Só rebelião. Rebelião, o povo se rebelando contra as autoridades, rebelando contra tudo. Sabe, é uma coisa infernal. Preste atenção numa coisa, não há autoridade, é bíblico que não venha de Deus. E toda vez que você se deparar com um camarada que só sabe falar mal de autoridade, foge dele, porque está sobre ele uma nuvem de maldição. Não é a Cleo que está falando, é a Bíblia Sagrada. Está entendendo? É a palavra de Deus. A palavra de Deus. Rebelião. As pessoas se rebelam contra tudo. É contra os pais, é contra o chefe, é contra a autoridade, é contra isso. Ah, bispo, mas tem isso, tem aquilo. Meu filho, toma cuidado, deixa Deus ser tanto o seu vingador como o justo juiz. Porque nossas justiças são como trapos de imundícia. O que você consegue? Vai para a internet brigar e xingar também? Lindo! Vai lá, xinga, berra, entra em tudo quanto é canal. Ai, minha opinião eu acho. Então eu acho. Aí pergunta porque a vida está uma derrota. Porque não tem certeza de nada. Devia estar cuidando da vida, da própria vida e buscar a Deus. Está se enchendo da coisa certa. Está lá, eu acho, então eu acho. E quando vai ver, a pessoa nem sabe o que ela está falando. É massinha de manobra dos outros. Ela fala, ai, porque sabe, eu tenho minha opinião. Que opinião? A maioria não tem opinião coisa nenhuma, porque nem sabe o que é ter opinião, porque a opinião não é dele. Ele está sendo influenciado. Por isso que a Bíblia fala, medita na palavra dia e noite. Você precisa ser influenciado pela palavra de Deus, porque se você for influenciado pela palavra de Deus, você não vai estar em rebelião, você não vai parar para ouvir gente que está em rebelião, você vai orar, você vai cuidar da tua vida, porque isso é bíblico. Eu não estou falando nada que eu não possa provar, centímetro por centímetro. Você está entendendo? Quem está entendendo? Eu não quero que você esteja em problema. Tem um monte de crente que está em problema. Porque a vida, você olha para a vida da pessoa, está secando. Mas a pessoa não escolhe as guerras dela. Ela guerreia qualquer coisa. Ela está em qualquer guerra. Ela toma partido. Ela está de cá, ela está de lá. Ela é jogada igual peteca pelo diabo. Ela não tem foco. Ela não tem direção. Ou melhor, direção ela tem. Ela só não toma direção. Porque a direção é a palavra de Deus para ela. Mas ela não pega. Ela se envolve com bobagens. É isso que ela faz. E aí pergunta por que a vida dela. Porque aí é igual a Bíblia fala, ó, quem guarda a língua, guarda das angústias da alma. O sujeito fala, espuma o
canto da boca. Depois vem uma angústia, um desespero, um monte de situações. Ai, eu não sei, o diabo está lutando comigo. Não, menos. O diabo está ao derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Não deis oportunidade ao diabo. Aí a pessoa escancara a porta para o diabo. Pega um monte de problemas e maldições para a vida dela. Não dá conta. Planta um monte de sementes ruins, depois não dá conta da colheita. E aí ela reclama, aí eu estou desanimado, aí não sei o quê. Muitas pessoas estão desanimadas, estão oprimidas pelas coisas que elas falam, que elas assistem, que elas ouvem. Escolhas que elas fazem. E aí elas dão oportunidade ao diabo, elas dão ocasião ao diabo. E aí elas não conseguem lidar com o mundo espiritual, porque elas estão despreparadas, elas abriram uma porta para o mal. Então assim, a Bíblia nos instrui o tempo todo, olhai, vigiai e orai. Você pode morrer de orar. Se você não olha e vê o que você está fazendo, se você não vigia seus olhos, seus ouvidos, sua boca, com quem você anda, o que você está ouvindo, com quem você está se metendo, para que lado você está pendendo, as escolhas que você está fazendo. A palavra de Deus nos ensina a manter o foco. A Bíblia diz assim, olhem para o alto. A Bíblia não diz, olha para a direita, para a esquerda, para trás, olha para a vida do vizinho, olha para a vida não sei o quê. A Bíblia diz, olhe para o alto. A Bíblia deixa bem claro para onde você tem que olhar. Eu não sei para onde eu tenho que olhar, agora você sabe, então, vou repetir. Hebreus 12. Olhem para o alto, para o autor e consumador da sua fé. Aí para onde eu olho? Para Jesus. Para Jesus. O que eu faço todo dia? Levanta, pega a sua cruz, negue-se a si mesmo, pega a sua cruz e siga Jesus. O que eu ouço? A palavra de Deus. Para onde eu olho? Para o alto, para o autor e consumador da sua fé. O que eu faço? Se humilha diante de Deus. Se aproxime dele todos os dias. Fecha todas as portas de entrada do mal. Corta da tua vida os sugadores de energia. Corta. Arruma as rachaduras da tua vida espiritual. Faça um bom alicerce, que é a sabedoria. E o princípio dela é temer a Deus. E você vai construir uma grande vida. Siga o exemplo de Jesus. Viva as Escrituras acima de tudo. E não abra mão de algo grande por causa de algo momentâneo. Cumpra com propósito com o seu destino. E para a gente conseguir esse grande feito, nós precisamos manter os nossos olhos no alto, no autor e consumador da nossa fé, nos livrando de todo embaraço do pecado que está nos rodeando. Isso aqui é um embaraço, não é pecado, mas é embaraço, eu não quero. Isso aqui é pecado, eu não quero. Então, seja algo que não é pecado, mas é um embaraço, seja pecado, se livra disso. Coloquem-se de pé, por gentileza. E eu quero fechar com 2 Crônicas 7,14. Vamos juntos? Então, se o meu povo se humilhar e orar, e me procurar, e se arrepender, e mudar sua maneira errada de viver, eu ouvirei do céu as suas orações, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Coloque a mão no seu coração. Fale com o Espírito Santo.
Se o meu povo se humilhar e orar, se humilha. Se humilhar e orar. E me procurar. E se arrepender. E mudar sua maneira errada de viver. Eu ouvirei do céu as suas orações. Perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Ó Espírito Santo, eu oro de todo o meu coração para que a palavra tenha entrado, impactado, tocado profundamente. Que não tenha ficado uma dúvida sequer, mas que o entendimento tenha entrado, o entendimento revelado, claro, com um temor absoluto, e tenha impactado, e nesse momento esteja levando cada vida a um quebrantamento, a um temor, a uma decisão. Espírito Santo, sozinhos nós não conseguimos, mas com a tua ajuda nós podemos tudo. Eu não sei como está esse coração, não sei onde dói, como está e o que acontece, mas o Senhor é poderoso para fazer. O Senhor é poderoso para mudar. Entra agora. E que toda barreira que ainda existe caia por terra. Que esse poder demoníaco que tem estado sobre essa vida seja destruído agora. Todo mal que tem tido poder sobre a mente e o coração dessa pessoa, eu desautorizo agora e ordeno que saia. Essa angústia, essa tristeza, essa depressão, essas síndromes, esse espírito de morte, essa dependência emocional, essa dependência de medicamentos, esse domínio maligno que controla e leva ela para lá e para cá, e tem cirandado com a vida dela. Eu repreendo agora em nome de Jesus. E eu ordeno que essa maldição seja arrancada em nome de Jesus. Que esse domínio mental seja destruído em nome de Jesus. Que essa força demoníaca que ainda tem tido poder sobre essa vida, saia em nome de Jesus. E que ela seja revestida de força agora. E completamente curada. Cura a alma dela, cura a mente dela, cura o coração dela. Cura o interior dela, cura o corpo dela. Restaura. Levanta essa vida espiritualmente agora. Que ela encontre arrependimento. Que ela encontre arrependimento, Senhor. Que ela se humilhe agora. Que o coração dela seja quebrantado. E que ela encontre a paz. O refrigério para a alma. Toca esse coração, Espírito Santo. Toca de tal maneira que essa vida não consiga mais pensar, viver da mesma forma. Oh Espírito Santo, nós te invocamos, desça sobre cada vida, renova o interior, abre a mente, traz visão revelada, transforma profundamente, que esse espírito emocional, religioso, esse domínio que o pecado tem tido sobre ela, sejam arrancados agora da vida dessa pessoa.
Que ela seja livre de toda algema, de todas as correntes do mal. Que todas as forças do inferno que ainda tinham poder sobre ela caiam por terra em nome de Jesus. E que cada um seja livre agora em nome de Jesus. Livre. Quebrando o seu coração. Se humilha diante de Deus. Se entrega por completo. Peça perdão. Se arrependa do que for preciso. Peça para o Espírito Santo vir até você. Peça a ajuda dele para você se levantar. E dar passos de fé corajosos, sábios, rumo a uma nova vida. Deixar o passado. Deixa o passado. Você pode zerar e começar agora. E construir uma grande vida. Encontrar a paz, a alegria. Vencer essas dores. Vencer a culpa, a condenação. Vencer o pecado que ainda escraviza. Vencer as dores, perdoar. Os abusos sofridos. Você pode zerar e recomeçar. Você precisa da presença do Espírito Santo. Não de mais um relacionamento, ou de mais uma droga, ou de mais um medicamento. Você precisa da presença do Espírito Santo, curando, libertando. Então fala com Ele agora. Se eu caminhar pelo fogo, não me queimarei, porque Tu estás comigo. Ó Espírito Santo. Estás comigo. Vem, faça uma grande obra aqui. Eu não sei como estão os corações. Eu não sei como os corações se encontram, como estão esses corações. O que acontece com cada vida. Mas eu sei que o Senhor pode tocar. Toca esse coração. Toca essa alma agora. Toca, Senhor. Toca profundamente. Fala o que ninguém pode falar. Mostra o que ninguém consegue mostrar. Revela o que estava oculto. Tira as vendas. Tira, Senhor. Dá um entendimento. Que ela encontre arrependimento. Que o coração seja quebrantado. Ah, Senhor, nos ajuda. Nós precisamos tanto do Senhor. Só o Senhor pode nos ajudar a caminhar e nos levar para um nível que nós ainda não conhecemos. Nos ajuda, Senhor. Oh, Pai, o que eu posso orar e pedir para que o Senhor toque. E que nesse momento essa pessoa esteja se despojando, se livrando, se despindo do velho homem e se enchendo e se vestindo da nova criatura, se enchendo da sua presença, se relacionando com o Senhor, sendo cheio, cheia da tua presença, tomados pela tua presença, curados. Cura a alma, cura esse coração, cura o interior, cura a vida espiritual dessa pessoa. Cura, meu Deus, cura agora. Que ela se sinta curada, sarada, e que ela se levante e decida que não vai mais viver desesperada, afrouxando, vacilando, dando oportunidade ao mal, mas que ela vai viver confiando, tomada pelo Senhor, dando passos de fé. Faça uma grande obra aqui. Só o Senhor pode mudar. O entendimento vem do alto. E eu oro por entendimento, por força, por cura. Enche o teu povo da tua presença. Eu
quero pedir que você fale com o Espírito Santo e diga a Ele que você quer um encontro com Ele, uma vida de verdade, um relacionamento profundo, íntimo e pessoal. Você quer se relacionar com Ele, você quer andar com Ele, você quer conhecê-lo, não de ouvir falar, mas de andar com Ele. Fala: Senhor, eu não quero estar apenas na igreja, eu quero um relacionamento com o Senhor. Eu não quero apenas participar de um culto, eu preciso de um relacionamento. Eu quero te conhecer profundamente. Eu quero, meu Deus, sair dessa reunião num outro nível de fé. Me leva para um nível alto de fé. Eu não quero passar a minha vida inteira dentro de uma igreja e não te conhecer profundamente. Não, Senhor, eu quero intimidade, Ajuda, Espírito Santo, que cada um tenha intimidade com o Senhor e te conheça, não de forma religiosa ou emocional, mas, Senhor, de forma profunda. Senhor, que cada um pratique uma fé viva, que cada um se relacione verdadeiramente com o Senhor. Enche o teu povo da tua presença. Vem, Espírito Santo, que cada um seja cheio da tua presença e que essa palavra tenha tocado profundamente cada vida e que nenhuma pessoa saia da mesma maneira e nem consiga viver da mesma forma, mas que o temor do Senhor tome cada coração e ela vá para um nível que ela ainda não foi, um nível de experiência, de conhecimento e de relacionamento com o Senhor que ela ainda não foi. Que ela tenha uma sede, uma fome e um quebrantamento, que ela esteja se humilhando diante do Senhor, porque o Senhor quer sarar a terra dela, o Senhor quer levantá-la, o Senhor quer animá-la, o Senhor quer favorecê-la. Mas primeiro, nós precisamos nos humilhar, nós precisamos reconhecer, nós precisamos nos aproximar do Senhor. Continue falando, Senhor, continue tocando, continue revelando e levando cada um para um nível cada vez mais alto. Abençoa. E que cada um permaneça focado nesse crescimento, nesse desenvolvimento. E que dessa forma possa ir, meu Deus, e avançar. E viver a tua glória, as tuas promessas. Porque eu sei que o Senhor quer fazer. Eu sei que o Senhor mandou essa palavra. É o Senhor falando: eu tenho vitória para você. Eu quero te levantar, eu quero te animar, eu quero te favorecer. Mas primeiro você tem que se humilhar, você tem que reconhecer, você tem que se aproximar. E eu vou fazer. Se o meu povo se humilhar e orar, e me procurar, e se arrepender, e mudar sua maneira errada de viver, eu ouvirei do céu as suas orações, perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Ele perdoa e sara a nossa terra. Ó Deus, obrigado, Espírito Santo. Eu tomo posse de frutos desse trabalho. Eu tomo posse de testemunhos poderosos. E eu tomo posse mais uma vez de uma noite, uma madrugada e uma quinta cheia de poder através da quinta 24 horas. Eu tomo posse de milagres para nós. Eu concluo essa reunião com a certeza de que o Senhor fez uma grande obra em cada vida e que nenhum sai da mesma maneira. Continue tocando e falando, Espírito Santo. Muito obrigada por tudo. Te amamos, meu Pai. Obrigada, amém. Amém, amém.